Olá, tudo bem? Fiz esse vídeo para você que abriu aí agora e tá vendo esse vídeo. Deixa eu te explicar uma coisa. Moisés ia levar um povo para o deserto. Vamos na capacidade da sabedoria humana, da inteligência, de abrir a nossa mente, o subconsciente e entender as coisas de Deus. Por que viver no deserto? Por que insistir em morar no deserto? Viver no deserto, se é tão ruim, viver num lugar quente, sem água, sofrimento. Deus tirou aquele povo do deserto, presta bem atenção. Deus tirou aquele povo do deserto, porque Ele tinha um plano com eles. Tirou, poucos foram os que se salvaram praticamente, porque obedeceram. E Deus tem um projeto com as pessoas, mas a insistência daquele povo era tão grande quando estava no deserto. Deus livrou eles das garras de Faraó. Deus livrou eles da tribulação, da fome, da surra, que eles eram escravizados, e levou para o deserto. Por que eles viviam no deserto? Porque eles queriam. Na verdade, o deserto não foi culpa de Deus, porque eles rodavam em círculo, porque eles eram insistentes em teimar com Deus, e não dar honra para Deus, não glorificar a Deus, não se render, não se humilhar perante a potente mão de Deus. Eles eram um povo assim. Eles mesmos se colocaram no deserto. Eles mesmos foram um povo que insistiam em morar no deserto. Por isso que Deus ficava rodando em círculo, porque era um povo que convinha viver no deserto. Então eu quero dizer para você, talvez você está com uma vida repertória, passando problemas, sempre as mesmas lutas, os mesmos problemas, porque Deus tira você do deserto e você insiste em voltar para o deserto. Você insiste no mesmo erro, aí Deus torna a voltar para o deserto. O que é o deserto? As lutas, problemas, tribulações, ansiedade. Vai fazer isso com você. Você vai tribular. Na hora que vem as bênçãos, vem a prosperidade, você esquece que Deus tirou você do deserto. Seja humilde. Não erra o mesmo erro. Senão você vai tornar a voltar para o deserto. Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus. Então quer dizer que para os obedientes, a palavra de Deus, ela vai fluir. Eles vão obedecer. Mas quem não obedece, vai morar no deserto. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Estão querendo receber a vitória, querendo sair das lutas, sair dos problemas, mas insiste no deserto, não se rende para Deus. O problema era corona, as igrejas estão abertas, o povo está adorando. Pessoas estão aí, alguns buscando, mas a maioria está querendo resolver os problemas sem buscar Deus. Querem sair do deserto sem buscar Deus. Eu quero dizer que Deus, Ele é muito bom. Ele é amor e é um fogo consumidor. Ele coloca no deserto e Ele tira. Ele abençoa, mas se vacilar, volta para o deserto. Não sou eu, é Deus, a palavra é assim. Aquele povo viveu no deserto porque eles não queriam se entregar para Deus, se render, e vivia no deserto. Sai do deserto. O que é o deserto? Essa vida que você está aguentando mais, os mesmos problemas. Deus tirou, você voltou de novo. Deus tirou, você voltou de novo. Foi Deus? Não. Foi a nossa insistência em morar no deserto. Eu vou te falar uma coisa, que tem pessoas que estão já tão acostumadas a querer morar no deserto, que esqueceram que Deus quer o melhor dessa terra para você. A terra prometida está te esperando, mas depende de você. A terra prometida está te esperando. Deus tem coisas grandes, maravilhosas para você, mas depende de você querer sair do deserto. Para aquele povo sair do deserto, só deveria se humilhar, se render, obedecer, se entregar totalmente para Deus, buscar Deus nas épocas difíceis, pedir perdão. Se humilhar é pedir perdão. Se humilhar é você rasgar, abrir o teu coração, falar: Deus, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso de ajuda. Mas só que tem pessoas que é tão dura, que é tão difícil conseguir pedir um perdão, tirar um perdão da palavra da boca, que vai viver no deserto. Deserto é escola. Por que nós sabemos que deserto é escola? Porque lá a pessoa aprende ou morre. Tu quer viver ou tu quer morrer? Porque o dono da morte, ele está disposto a te dar o perdão. O dono que dá morte, da vida, ele está disposto a te dar o perdão. Depende de você, se humilha. Lembra quando as coisas melhorar, se a terra volta tudo normal, lembra, chega de deserto, sai do deserto. Você já passou por essa escola, você já foi aprovado, você é vencedor.
Deus está dependendo de você mais do que dele. Porque Ele quer salvar, Ele quer te ajudar. Depende somente de você abrir o teu coração. Depende somente de você se entregar. Depende somente de você se render. Sai do deserto. Sai dessa vida cotidiana, dessa tristeza, que nada dá certo na sua vida. Para e observa onde você está errando e muda e conserta. Serve para mim, para você, para todos nós. Esse vídeo não é só para você, é para mim também. Porque se eu vacilar, vou para o deserto. Se você vacilar, vai para o deserto. E aquele povo já estava no deserto, foi para o deserto e não saiu do deserto, morreu no deserto. Agora repara, os obedientes, somente poucos homens se salvaram. Não precisa falar a pregação que você já conhece. Por causa da obediência, porque eles saíram do deserto. Porque obedeceram, amaram Deus, trabalharam com sinceridade diante das lutas, dos problemas. Porque o deserto era uma luta, mas eles tinham que ser sinceros. Eles foram sinceros, abraçaram o homem chamado Moisés, abraçaram a Deus, confiaram no profeta que Deus colocou na frente deles, porque era um homem de Deus. Então, sai do deserto, caminha lado a lado. Se o seu líder é um homem de Deus, confia, o segredo é confiar. Sai do deserto. O deserto é um lugar que é colocado para consertar pessoas que não querem se consertar na vida e poderão não ter salvação pela falta do conserto, pela falta do entendimento. É o que Deus está mandando te passar, entendimento. Chega no entendimento, porque Deus quer fazer coisas grandes com você, mas você insiste em ficar rodando no deserto. O que é rodar no deserto hoje? É repetir o mesmo problema, as mesmas coisas erradas, exaltação, soberba, aí vem o dinheiro, vem as bênçãos, aí começa a maltratar, começa a pisar, começa a humilhar as pessoas. Deserto, volta pro deserto, aí Deus vai e quebra o vaso. O vaso vai ser quebrado. E quando Deus quebra um vaso é honra. Quando Deus derruba a árvore, como ele fez com Nabucodonosor, derruba a árvore, fugenta os pássaros. Quando Deus derruba uma coisa, ele deixa o tronco e as raízes, porque ele é bom. O ruim é quando ele arranca a raiz, que ele ceifa. Não tem mais chance, acabou. Aquele povo do deserto não teve mais chance, porque eles não quiseram se render. E é culpa de Deus? Não, Deus é dono, é soberano. Deus é sobre todas as coisas, Deus pode todas as coisas, superior a todos os homens na terra. Não tem ninguém maior do que Deus e não tem um homem que não precisa de Deus. Todo mundo precisa de Deus, até você. Não se acha grande não que Deus quebra o vaso. Quebrar o vaso é amassar, moer, tratar, até você saber que você precisa de Deus mesmo. Todos nós passando prova, passando luta, é normal. Jó passou luta? Pecou? Não. Prova. Mas deserto, meu irmão. Você está vendo que as coisas estão repetindo a mesma vez, toda vez, o mesmo erro? O problema está em você. Muda. Não leva mal por esse conselho, uma palavra dura, rígida. Mas essa palavra vai te salvar. Essa palavra, você vai entender por que toda vez as coisas dão errado. Porque toda vez você está errando com Deus. Aí Deus está te colocando no deserto até você ser humilde. Está escrito no livro de Provérbios: diante da honra vai a humildade. Deus não tem nada contra o dinheiro, não tem nada contra a humildade. Você pode ver que tem homens de Deus que trabalham com arma, mas a maior arma deles é o coração, é o amor, é a boca para falar de Deus. E são orando por eles para proteger esses grandes homens de Deus. Eu quero dizer que a arma não vai fazer nada se não você usar ela. O problema está em nós, não é na arma. Usa sua cabeça, raciocina, pensa, medita nessa palavra. Muda o seu comportamento, trata as pessoas bem, vive bem, seja carinhoso, carismático. Às vezes Deus manda anjos para te ajudar. Manda anjos, pessoas maravilhosas ao teu redor. Trata como gente. Ajuda, porque é um ajudando o outro. Sai desse deserto. Todo o povo que está ouvindo esse vídeo, aprende como Deus trabalha. Porque se a gente não aprender como Deus trabalha, nós vamos sofrer na mão de Deus. E a culpa ainda vai ser nossa. Sabe o que é você sofrer e a culpa ainda ser sua? É muito triste. Um abraço do Bispo Roberto Souza.